gentileza. Eu quero ser bem sincero com você que existem algumas coisas que estão queimando no meu coração já faz alguns dias. E eu não consegui, de certa forma, sistematizar isso, trazer isso de uma forma tão organizada como eu gosto de fazer numa pregação, numa mensagem. Mas eu tenho certeza de que o Senhor vai comunicar algo a nós essa manhã. Amém? Amém. Tenho certeza que Ele vai nos ensinar muitas coisas essa manhã em relação à sua graça. Desde que o Senhor começou a ministrar no meu coração esse texto de 2 Coríntios, eu comecei a entender o que eram as fraquezas do apóstolo Paulo e compartilhei com vocês na última vez que eu preguei aqui. Isso tem, de certa forma, não posso falar muito torturado, mas isso tem moldado o meu pensamento, isso tem me feito olhar para as Escrituras e para a vida de uma forma bem diferente. Você tem uma ideia, eu não estou conseguindo nem ser ruim mais. Eu que sou um cara ruim, velho. Você tem uma ideia, eu não estou conseguindo brigar com minha esposa. Estou tentando brigar com ela. Sabe quando você procura aquele pelo em ovo para dar um grito, para dar uma brigada, para forçar uma situação? Não sei se você se identifica com isso. Eu sou o único maltrapilho aqui. Faz sentido, né? Hã? Faz sentido para você? Sabe, aí esses dias nós estávamos numa conversa, no meio de uma situação, nada a ver, eu fui levar ela para almoçar, para tomar um café. E aí cheguei num lugar para tomar um café, e eu queria levar ela para tomar um café, e eu não queria tomar um café. E aí ela sentou e falou, mas você não vai tomar um café? Eu falei, eu não quero tomar um café, eu quero comer outra coisa. Pô, se você não fosse tomar um café, então não me trouxesse aqui. Começou a dar aquela discussão boa, eu falei, calma. E eu tentando ser ruim, ela tentando ser ruim, sabe? Eu não estava dando certo. Não estava dando certo. Daí a menina parou, olhou um pro outro e você me perdoa? Você me perdoa? Vamos tomar o nosso café agora? Aí fomos, pegamos a nossa bandejinha e fomos tomar o nosso café. Sabe, a graça tem, de certa forma, norteado o meu pensamento, norteado a minha vida, norteado a vida da minha família de uma forma que eu não tenho conseguido mais ter certas atitudes que eu tinha, porque eu aprendi que pela graça nós damos para as pessoas aquilo que elas até mesmo não merecem. Então muitas vezes as nossas complicações, dificuldades, brigas, discussões e coloque isso no relacionamento conjugal, ou no seu relacionamento com Deus, ou no relacionamento interpessoal no seu trabalho. Essas complicações só acontecem por quê? Porque nós temos um senso de justiça própria que ainda está muito vivo no nosso interior. Então quando alguém pisa no nosso pé, nós não conseguimos fazer como Jesus disse, né? Virar a outra face. Nós temos que nos vingar e dar à pessoa a mesma coisa que ela tem nos dado. Mas eu tenho entendido que nesses dias que quando nós aprendemos a viver pela graça, nós damos para as pessoas até mesmo aquilo que elas não merecem. Nós entregamos a ela aquilo que elas nunca mereceriam receber. Isso tem revolucionado a minha vida, porque eu sempre entendi que Deus é um Deus de graça, mas eu sempre lancei isso para o meu relacionamento com Ele. Mas agora quando eu pego essa graça que Deus estabelece como base para o meu relacionamento com Ele, lanço para a base dos relacionamentos interpessoais e começo a lidar com as pessoas com graça, meu querido, que coisa fantástica começa a acontecer. Porque eu já não mais tenho direitos. Por quê? Porque na graça não existem credores. Na graça existem apenas devedores. Na graça não existe ninguém que possa cobrar. Na graça existe apenas pessoas que devem. E quando você entende o que é graça e olha para aquele ser que está do seu lado, que é tão pecador quanto você, e você se identifica com ele, suas fraquezas, suas dificuldades, a única coisa que você quer fazer por ele é dar justamente para ele aquilo que ele jamais mereceria receber. E é justamente isso que Deus faz conosco. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, depois da oração que o apóstolo Paulo faz ao Senhor, ele recebe uma resposta. E a resposta é a seguinte: então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso precisa ser um hino para mim e para você.
Isso precisa ser uma verdade bem fixada no nosso coração. Nós temos que entender que a graça do Senhor é suficiente para nós. Nós temos que entender que a graça é a única coisa que nos basta. Nós temos que entender que as demais coisas, elas não conseguirão completar uma medida exata em nós, mas a graça ela tem esse poder. Nós temos que perceber, queridos, e entender que a única coisa que nos basta, como o Senhor disse para o apóstolo Paulo, é a graça. E eu quero te dizer uma coisa que para mim foi complicada, e eu tenho certeza que para você também vai ser, porque eu me identifico muito com você, porque você é tão pecador quanto eu. A questão não é entender que a graça nos basta, a questão é nos contentarmos com ela. Porque nós olhamos para aquilo que Deus fez por nós pela graça e nós gostamos disso. Mas agora nós não gostamos de agir com o nosso semelhante na mesma medida, na mesma proporção que Deus agiu conosco. Porque nós sempre temos direito, porque nós sempre temos razão. E isso, de certa forma, é um resquício em nós que indica que nós não aprendemos ainda a nos contentar inteiramente com a realidade da graça. Nós só nos contentamos quando, de certa forma, a nossa vingança é concretizada. Nós só nos contentamos quando, de certa forma, aquilo que nós empenhamos em fazer é realizado. Nós não nos contentamos em agir com o próximo como Deus agiu conosco. Porque parece que falta alguma coisa. Porque parece que perdi um direito. Porque parece que perdi algo que realmente eu achava que tinha. Mas que na verdade, quando nós começamos a caminhar na realidade da graça, nós nunca tivemos. Está me entendendo, querido? Eu quero pregar essa mensagem aqui para você, para que a nossa vida mude. Porque, sinceramente, eu não aguento mais ver pessoas reclamando umas das outras. Pessoas com um pedaço de pau enorme em seus próprios olhos, falando do cisco que está no olho do seu irmão. Agora, a única coisa que vai nos levar a um lugar onde nós possamos tirar a trave do nosso olho para ajudar, porque essa é a intenção de Jesus em Mateus, ajudar o próximo a tirar o cisco do seu olho, é vivendo dentro da dimensão e é vivendo dentro da realidade da graça. Eu e você, nós temos muitas qualidades, não somos feitos apenas de defeitos. Mas o nosso problema é que nós nos posicionamos em nossas qualidades e nós começamos a julgar as pessoas a partir daquilo que nós sabemos fazer bem. E porque, de certa forma, eu consigo, vamos pensar, eu consigo limpar essa vidraça, essa janela bem limpinha. Eu tenho que achar que o próximo irmão tem que fazer da mesma forma e do mesmo jeito que eu fiz. E quando nós pensamos assim, nós deixamos de viver na graça e nós começamos a viver na nossa própria justiça. Quando eu corto a minha grama e deixo ela bem cortadinha e vem outro e corta ela e deixa algumas falhas, eu falo, puxa, esse cara fez um serviço mau, um serviço de, nós falamos, nós somos duros nas nossas palavras, isso é coisa de porco. Não é assim que nós falamos? Olha que serviço de porco isso aqui. Só que, querido, eu corto essa grama há mais de 10 anos. Para mais, hein? Eu já sei cada cantinho, cada detalhe, cada lugar. Isso é algo que eu sei fazer bem. Agora, a pessoa que está vindo fazer esse serviço pela primeira vez, ela não tem as manhas, os macetes que eu tenho, pela experiência que eu tenho em cortar esse jardim. Mas sempre eu paro e me posiciono. E tenho a audácia, a capacidade de criticar ele, baseado em algo que eu sei fazer bem. Me esquecendo de olhar ao redor e perceber que eu sou tão cheio de falhas, que se eu olhasse para as minhas mazelas, para as minhas complicações, eu não teria coragem de apontar o dedo para o meu irmão. Queridos, nós temos que entender que quando o apóstolo Paulo faz essa oração e recebe essa resposta, ele se encontra no meio de acertos, de alcances e de realizações, que é algo que nós vemos no contexto do capítulo 12 de Coríntios. Mas também, quando ele fala a respeito desse homem, que de certa forma é cheio de fraquezas e debilidades, ele também se encontra em meio a tristezas, fraquezas e limitações. Mas independente da circunstância ou da situação, sendo a circunstância boa ou ruim, o que nós precisamos entender, que a palavra quer transmitir para nós, é que independente da situação, a graça é a única coisa que vai nos bastar e nós precisamos aprender a nos contentar com ela.
E nós precisamos aprender a nos contentar, a nos conformar à sua realidade. Eu acredito que não existe verdade que precise ser mais aprofundada e vivida nos nossos dias do que a verdade da graça. Porque nós nos tornamos cristãos legalistas. Nos tornamos cristãos que amam o legalismo, que amam o juízo. E infelizmente nós temos perdido no nosso coração o conceito de graça. Por isso nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos começar a viver nos nossos dias a realidade da graça. Porque o conceito de graça é a única coisa que nos diferencia, né, vamos dizer bonito, de toda uma realidade pluralista. A realidade de graça é a única realidade que nos diferencia das demais religiões. O conceito de graça, ele é único, ele é exclusivo na pessoa do nosso Senhor Jesus. Você não vai encontrar graça em nenhum outro lugar, a não ser na pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque foi Ele que se fez carne, porque foi Ele que viveu nessa terra em nosso lugar, porque foi Ele que morreu naquela cruz para tomar o meu e para tomar o seu lugar, e para liberar sobre nós um tempo oportuno, um tempo de favor, um tempo que nós chamamos de graça. Sabe, você não encontra isso em mais nenhum lugar. O único lugar que você encontra a realidade da graça é na presença do nosso Senhor Jesus. Agora, o que eu e você precisamos então é aprender a viver pela graça, é estarmos alicerçados nela e a sermos guiados por essa graça. Porque, queridos, isso tem o poder de revolucionar nossas vidas. Agora então, vivo na graça e sou conivente com os pecados? Claro que não, Paulo já deu essa resposta em Romanos 5 e 6. A questão não é conivência com pecados, a questão é amor por um pecador. Isso faz toda a diferença. Porque quem ama educa, quem ama corrige, quem ama exige. O amor é algo exigente. Por isso que quando Deus amou, a sua justiça exigiu pagamento, resgate, preço de sangue. E o que o Pai fez? Expressou isso para nós em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor exige, meus queridos. Mas agora o amor não exige baseado em justiça própria. O amor exige de uma forma diferente. O amor exige a partir da empatia. E é isso que o nosso Senhor Jesus fez quando se encarnou e veio à terra, para viver como os homens viveram, para passar por todos os processos que os homens passaram. Quando Deus cria o primeiro homem, quando Deus cria Adão, Deus já cria um homem adulto. E muitos perguntam se Adão tinha umbigo. Não tinha umbigo, né? Algumas pessoas dizem assim: você está mais perdido que Adão no dia das mães. E alguns dizem: Adão tinha umbigo, não tinha umbigo. Eu penso assim que quando Deus foi, né, ver se estava seco aquele boneco de barro, ele pôs o dedinho assim, aí fez um umbigo. Deus é perfeito naquilo que ele faz. Mas o interessante é olhar para Adão, queridos, e entender que Adão, ele foi criado por Deus como um homem formado. E Deus percebeu que em sua experiência, em criar um homem formado, em criar um homem que não passou por processos, ele percebe que a sua experiência, de certa forma, entenda que eu estou me referindo a palavras humanas, e não estou falando da soberania de Deus, mas dentro da realidade humana, Deus percebe que o seu experimento, né, que a sua criação, de uma forma íntegra, completa, como um homem adulto, não deu certo. Então, quando ele tem que introduzir o nosso Senhor Jesus à terra, sabe o que ele faz? Ele faz com que ele entre no ventre de uma virgem. Ele faz com que uma mulher conceba pelo Espírito Santo e uma criança nasce. E essa criança nasce e ela começa a passar por processos. Ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver. Ela é criada dentro da realidade de uma cultura. Ela é ensinada dentro dos preceitos do Senhor. E no momento certo, depois de passar por todos os processos, depois de passar por toda essa realidade, o nosso Senhor Jesus, ele está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para ele. Sabe, gente, tudo que nós temos precisa gerar em torno dessa graça. Tudo. Absolutamente tudo. 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 Por que tudo tem que girar em torno da graça?
Porque aquilo que se encontra fora dela está no âmbito das nossas justiças próprias. Está no âmbito da minha justiça própria. E o Senhor disse para mim que a minha justiça própria, elas são como trapos de imundícia. Tudo aquilo que se encontra fora da realidade da graça está no âmbito da justiça própria humana. E queridos, as nossas justiças, elas nunca tiveram o poder de fazer nada em nosso favor em relação a Deus. Cara, o Novo Testamento todo foi escrito para comunicar para mim e para você a realidade da graça. E você pode estudar carta por carta, epístola por epístola. Você pode estudar os evangelhos e você vai entender. Você pode estudar Atos e você vai ver como a realidade da graça começa a brotar e a se desenvolver, e como o conceito nas escrituras começa a crescer e aparecer de uma forma impressionante. Por isso, queridos, eu e você precisamos entender de uma forma profunda o que é graça. Porque quando nós não estamos firmados na realidade da graça, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos agir por nossas obras, para que nós sejamos aceitos por Deus e para que nós também sejamos aceitos pelo próximo. E queridos, por tuas obras, por mais belas, bondosas e formosas que sejam, você nunca vai ser aceito por Deus por causa delas. Porque Deus se relaciona conosco baseado em sua graça. Se eu pudesse fazer algo que me levasse em direção a Deus, querido, tenha certeza que Jesus não viria, que Jesus não sofreria e não morreria naquela cruz no nosso lugar. Queridos, eu e você, está comigo aí? Eu e você. Precisamos ser pessoas que exalem graça. Você lembra quando você pegava aquele ônibus lotado? E a gente fala, não me lembro disso. E de repente, assim, aquelas 6:30 da tarde, todo mundo com a mão pra cima, né? Joga a mão pra cima. Mas que eles cantam essa música. Você já viu algo exalando ali? É inconfundível, na verdade. Você percebe de longe que alguém está exalando alguma coisa. E da mesma forma, um homem cheio de graça, ele exala. De longe nós podemos olhar para ele e perceber essa realidade em sua vida. De longe nós conseguimos sentir o cheirinho da graça se manifestando em seu próprio ser, né? Meus amados, eu e você precisamos cultivar um estilo de vida que esteja baseado na graça. Porque se eu e você cultivarmos um estilo de vida baseado na graça, nós vamos nos ferir menos, nós vamos nos machucar menos, e nós vamos andar de uma forma mais livre nessa terra, porque nós vamos ter a capacidade de dar para as pessoas aquilo que elas não merecem. O que você acha disso? Glória a Deus. Oh, Senhor. Da mesma forma, queridos, que a graça ela é a base do relacionamento que nós temos com Deus. Deus se relaciona conosco baseado em sua graça. Da mesma forma, a base do nosso relacionamento com o próximo também precisa ser a graça. Da mesma forma como Deus se relaciona comigo, eu preciso aprender a me relacionar com o próximo. Da mesma forma como Deus se relaciona comigo, eu preciso aprender a me relacionar com a minha esposa. Da mesma forma que Deus se relaciona comigo, eu preciso aprender a me relacionar com meu filho. Da mesma forma com que Deus se relaciona comigo, eu preciso aprender a me relacionar dentro da congregação, dentro da igreja, dentro do ajuntamento dos santos. Da mesma forma como Deus se relaciona comigo, eu tenho que me relacionar com o meu semelhante. Da mesma maneira. Ah, mas isso vai ser muito complicado. Não vai ser complicado, porque o maior beneficiado numa situação como essa não são as pessoas, mas é você mesmo. Esses dias eu li uma frase no Facebook que dizia assim: liberei perdão e percebi que o prisioneiro era eu. Liberei perdão e percebi que o prisioneiro era eu. Aleluia. Queridos, quando você não libera perdão,
quando você não vive na graça, quando você vive cheio de justiça própria, quando você ainda acha que tem direitos dentro do reino dos céus, você vive preso, amarrado. Mas quando você libera perdão, você está tão livre que consegue perceber que o prisioneiro naquela realidade, naquela situação, não era aquele que te ofendeu, mas era você mesmo. Lendo um livro esses dias, o cara falou algo para mim que foi muito pesado. Eu falei, não, isso aqui é demais. O cara disse assim, que o ofendido precisa entender que Deus o colocou ali para curar o ofensor. Você entendeu isso, cara? Eu acho que você não entendeu, cara. Porque até hoje eu estou tentando entender. Que Deus colocou o ofendido para ser o terapeuta do ofensor. Você entendeu isso, Cris? E nós olhamos e dizemos, ele me feriu, ele me ofendeu. Ah! Não é assim? Quando na verdade Deus só permitiu que ele me ferisse. Quando na verdade Deus permitiu que ele me ferisse para que eu me transformasse na sua própria cura. E sabe qual é a coisa mais louca? Meditando nesse CD novo do Rodolfo, numa música, ele diz assim, que das minhas feridas saia poder para curar. Querida, quando você vive na graça, até as suas feridas curam, porque foi por causa das suas pisaduras que nós fomos sarados. Você está entendendo isso, cara? Agora você entende porque eu não estou conseguindo ser ruim mais? Cara, até um cara que está sangrando, quando entende o que é graça, ele sangra para a cura do próximo, ele sangra para a terapia do outro. Por quê? Porque ele entendeu o que é viver baseado e pautado na realidade da graça. Diga-se obrigado, Deus, pela graça. Ai, cara. Engraçado, né? Aleluia. Aleluia. Agora, como nós queremos fazer da base do nosso relacionamento com Deus a base do relacionamento com o próximo, nós precisamos então compreender e se aprofundar na realidade da graça. Nós precisamos perceber o que a graça é e nós precisamos saber como nós vamos aplicar essa graça no dia a dia, de uma forma prática nas nossas próprias vidas. Você sabe que a palavra graça, né, eu tenho algumas outras ideias e durante o ano aí nós vamos falar um pouco mais sobre graça, mas vamos usar a definição, né, mais conhecida. Quando eu pergunto para você o que é graça, o que você me responderia? Graça é? Favor imerecido. Graça é? Favor imerecido. Fala comigo, graça é? Favor imerecido. O que é graça, querido? Favor imerecido. Agora olha para o seu irmão e diga assim, você, fala para ele, foi chamado a dar para os outros, até mesmo aquilo que eles não merecem. Porque isso é graça. A palavra graça, meus amados, né, o grego charis, não é de chafariz não, nada a ver, charis. Ela deriva de um outro termo que é mais feio ainda, né, que se você quiser ter um filho homem e quiser pôr esse nome nele, ela deriva do termo charizomai. 3 vezes o cara fala é batizado no Espírito Santo. Charizomai, charizomai, charizomai. Tira e queda, cara. Tem umas palavras assim que batiza o cara na hora. Ela deriva desse termo, charizomai, e ela significa o seguinte, meus amados. Ela significa mostrar favor para. Esse é o significado desse termo. É alguém que mostra favor para. Mas essa definição não para por aí, por quê? Porque além de mostrar favor em direção a algo ou para alguém, isso também denota a bondade daquele que está doando e a indignidade daquele cara que está recebendo. E é daqui que nós tiramos esse conceito de favor imerecido. Nós temos que entender, queridos, que graça é recebermos aquilo que nós não merecemos em nossos próprios méritos, mas nos é dado pelos méritos de Cristo.
Nós temos que entender que graça é a própria bondade de Deus manifestando a nossa indignidade. Por isso que o ofensor, ele começa a se transformar, né? O ofendido começa a se transformar na cura do ofensor. Por quê? Porque quando o ofendido caminha em graça e demonstra favor para essa pessoa, e ele tem uma atitude de dar para ela até mesmo aquilo que ela não merece, sabe o que ele está revelando? Ele está revelando a indignidade daquele que está recebendo. Ele está revelando a mazela daquele que está recebendo. Ele está revelando a podridão daquele que está recebendo. E ele está trazendo condições suficientes para que aquela pessoa caia em sã consciência, reconheça a sua realidade e possa ser conduzida ao arrependimento. Olha que coisa linda, cara. Que coisa preciosíssima. Que coisa maravilhosa. Sabe? Não deslumbra você, é isso, cara. Sabe, eu estou deslumbrado com isso, cara. Deslumbradíssimo, cara, com essa realidade. Sabe, esse é um estilo de vida, mano. E é o estilo de vida que Jesus quis que nós tivéssemos. Aprender a dar para o próximo até mesmo aquilo que ele não merece. Mas não para ser conivente com ele, mas para levá-lo a um lugar de arrependimento. Para levá-lo a um lugar onde ele possa cair em sã consciência, perceber quem ele é, o que ele fez e se arrepender, ser transformado e, como o Tiago diz, uma alma ser livrada do inferno e uma multidão de pecados sendo cobertas. Não é assim que o Tiago diz? É tão difícil viver uma coisinha simples, né? Que um versículo das Escrituras diz para nós. Por quê? Porque nós ainda estamos cheios de justiça própria. Por isso é difícil viver. Porque nós ainda achamos que temos direitos. Porque nós ainda achamos que estamos na condição de dizer o que precisa ser feito. Quando nós deveríamos abaixar a cabeça, perceber quem nós somos e receber essa graça que provém de Deus. Que revela a nossa própria indignidade. Que revela a nossa própria mazela. Mas que nos leva a um lugar diferente na presença de Deus. Um lugar onde não preciso fazer para ter. Um lugar onde não preciso fazer para ser aceito. No lugar onde Deus me aceita como eu sou, por amor e por causa daquilo que Ele é. Isso é graça, querido. Agora, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou permaneceremos da mesma forma para que essa graça se manifeste? De maneira nenhuma. É o que o apóstolo Paulo diz para nós. Porque um homem que vive na graça é um homem que vai viver em constante crescimento em Deus. É um homem que vai viver em constante transformação em Deus. Porque a mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. Sabe, muitos de nós achamos que a santificação é obra do nosso próprio esforço. Mas, queridos, tudo que acontece em nós acontece por causa da graça. Até mesmo a santificação em nós só acontece em nós por causa da graça de Deus. Porque Deus nos dá condições de caminhar com Ele, de andar com Ele. Ele atrai nosso coração, Ele nos leva a um lugar onde nós podemos ser transformados pelo Seu amor, pela Sua presença e pela Sua própria glória. Agora abra comigo Romanos capítulo 5, meus queridos. Porque uma definição ela vai nos ajudar. Ela vai ajudar muito. Mas ainda uma definição não é suficiente. Nós precisamos ir além de uma definição para entendermos o conceito. E se for possível, se você puder sair daqui e mergulhar nas Escrituras, sabe, pegar uma concordância, uma Bíblia Thompson, achar lá na concordância graça, sabe, e ler todos os textos das Escrituras que falam sobre graça, sabe, e desdobrar esse conceito, meu querido, ainda vai ser mais precioso para você. Você vai tirar muito mais proveito de uma simples pregação como essa. Quando você se debruça, quando você examina as Escrituras, cara, algo começa a acontecer no seu e no meu interior. Romanos 5, 1 ou 2, todos acharam? Acharam, meus queridos? Está me entendendo? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Então, graça é graça em Jesus, ok? É nos méritos dele, não tem nada de... Você é salvo de graça? Não, você não é salvo de graça, você é salvo pela graça, em algo que se manifesta e se revela na pessoa do nosso Senhor Jesus. Um alto preço foi pago pela sua salvação.
Não tem nada de graça. Ele pagou tudo e nos chamou para jantar, pôs a mesa e nós fomos constrangidos nela. Essa é a realidade da graça. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança de Deus. Perceba que o texto está nos dizendo que pela fé nós temos entrada a essa graça. E aqui nós começamos então a ir um pouco além da definição e começamos a entender um conceito. Porque a definição se refere a favor, se refere a dom. Alguns dizem que é presente, que a graça é um presente que nos é dado quando nós não merecemos. Mas quando eu leio Romanos capítulo 5, eu percebo que a graça vai além de um simples presente que nós recebemos, vai além de um simples favor que nós recebemos, vai além de um simples dom que nós recebemos. A graça, ela é um lugar onde estamos. Na verdade, queridos, a graça é o lugar onde Deus sempre quis que nós estivéssemos. Se você for ler a mensagem, essa paráfrase que a galera está lendo aí, bem legal, a Bíblia se chama a mensagem, uma paráfrase, não é uma tradução, é uma paráfrase. Você vai ver que o cara parafraseia esse texto dizendo que esse é o lugar onde Deus sempre quis que nós estivéssemos. Graça não é simplesmente um presente, graça não é simplesmente um dom, graça não é simplesmente um favor dado a você. Graça é um lugar onde você está. Por exemplo, se você recebe esse copo de presente, Carlinhos, você pode receber esse copo de presente? Eu revelei um favor para você, dando para você esse copo. Aliás, estou esperando aquele favor que você me dá até hoje. Estou fedido. Mas amém, esse é assunto meu e dele. Eu posso dar favor a ele. Eu posso mostrar a minha bondade, amém? E a indignidade desse ser, desprezível e pecador. Esticando a minha mão e fazendo um favor e dando um dom, um presente a ele. Mas agora, essa é a ideia da definição. Mas quando nós entramos no conceito, nós percebemos que ele é mais amplo. Por quê? Porque graça é um lugar. Ou seja, não é simplesmente algo que eu recebo, mas é um lugar onde estou. Carlinhos, você pode receber esse copo? Pode ou não? Agora, você pode entrar dentro dele? Não. Tem como alguém entrar dentro desse copo, querido? Tem como você entrar aqui dentro? Você pode receber esse copo, Maia? Agora entra dentro dele, por gentileza. Aí fica difícil. Fica complicado. Você pode receber esse copo, Mago? Agora você pode entrar dentro dele. O cara pelou, né? Ou seja, queridos, graça não é simplesmente um dom, é um regalo, como disse os irmãos. Graça é um lugar onde nós estamos. E sendo um lugar onde nós estamos, a graça demanda de nós um comportamento. A graça demanda de nós uma mentalidade. A graça demanda de nós um estilo de vida. E é aqui que essa definição começa a tomar uma proporção maior e precisa estar na realidade prática do nosso dia a dia. Por quê? Porque nós não apenas recebemos graça, nós vivemos na realidade da graça. A nossa mente precisa estar pautada, o nosso coração precisa estar cheio, nossa vida tem que comunicar graça. Quando o Senhor Jesus se revela, e João vai escrever o prólogo, a introdução do seu evangelho, ele diz: e nós o vimos cheio de graça e cheio de verdade. A primeira coisa que foi identificada em Jesus por aqueles que o seguiram foi o conceito de graça. Ele exalava graça. E é interessante que isso não para por aí, porque quando os apóstolos em Atos recebem testemunho do povo, eles escrevem que todos eles estavam cheios de graça. E quando nós olhamos em Atos para a igreja, nós vemos que a igreja caiu na simpatia do povo em algumas traduções, outras já são literais e liberam a palavra graça, mas a palavra simpatia ali é o termo chariz, é o termo graça, ou seja, eles caíram na graça do povo. Ou seja, Jesus tinha graça, os apóstolos tinham graça, a igreja tinha graça. E nós olhamos para Estevão, um indivíduo, e a primeira coisa que é testemunhado a respeito dele é que ele era um homem cheio de graça. Queridos, a graça precisa nos encher, nos pautar, ela precisa nos transformar, ela precisa estar por dentro, estar por fora, estar pelo lado, estar por cima, ela precisa ir adiante, ela precisa ir atrás. Por quê? Porque não é simplesmente algo pequenininho, insignificante que nós temos, ela é tudo o que nós temos. A única coisa que nos basta é a graça. Ou seja, querido, não há mais nada a não ser ela. Não há mais nada a não ser ela.
Esse é o tipo de mensagem que gosta do legalista, cara. E eu vou dizer para você que há tempos atrás eu comecei a ler o Evangelho Maltrapilho, uns 3 anos atrás. 2, 3 anos atrás. E eu comecei a ler aquele livro, sabe o que eu falei? Cara, que porcaria de livro, cara. Joguei ele no canto. E aí as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo, você vai vivendo. E esses tempos atrás eu peguei o Evangelho Maltrapilho para ler de novo, porque eu tinha lido um outro livro dele, O Impostor que Vive em Mim. Se você puder comprar, que você apanhe tanto quanto eu apanhei. O Impostor que Vive em Mim, o nome do livro. O cara fala que é um impostor que vem em você, o que você acha? E eu descobri que em mim não tinha mais. E lendo esse livro me despertou, cara, eu tenho que ler esse Evangelho Maltrapilho, porque ele é o carro-chefe dos escritos desse cara chamado Brennan Manning. Eu falei, eu tenho que ler, cara. E eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber como eu era legalista. Eu comecei a perceber como eu era cheio de justiça própria. Eu comecei a perceber como eu era um cara totalmente viajado em diversos conceitos que eu tinha, em diversas realidades que eu prezava, em diversos ensinos que eu instruía, em diversas coisas que eu comunicava às pessoas. Queridos, a graça é tudo aquilo que nós temos. Ela tem que ser suficiente para nós. Viver na graça é viver manifestando favor para aqueles que são indignos. Viver na graça é literalmente viver dando ao próximo aquilo que ele não merece. Viver na graça é dar às pessoas um lugar que elas por si só jamais poderiam entrar. Viver na graça é realmente viver na liberdade que há em Cristo Jesus. Quer viver na liberdade? A gente canta, onde o Espírito de Deus está. Liberdade. O coração tudo cheio de rancor, mágoa, ressentimento. Sabe, a maior mentira que nós dizemos é isso. Porque nós encontramos liberdade não quando nós cantamos uma canção. Nós encontramos liberdade quando nós vivemos na graça. Nós encontramos liberdade quando eu entendo, cara, que mesmo que me ofendam, eu estou aqui para curar o ofensor. Queridos, nós ofendemos a Deus de uma forma tão profunda que nós merecíamos o inferno. Mas Deus o ofendido, sendo um Deus de graça, de amor e misericórdia, o que Ele fez? Estendeu as mãos para curar o ofensor. Você está entendendo a loucura? Está mesmo, querido? Não sei se você sabe, às vezes eu me empolgo, desculpa, mas não tem como me empolgar. Quando nós entendemos a realidade da nossa salvação pela graça, meus amados, fica fácil aprender a viver por ela e aplicar a realidade da graça nos nossos relacionamentos interpessoais. Você sabia que você foi salvo pela graça? Sabe, tem muita gente que se esquece muito rápido disso. Quando você acha que tem direitos, é porque você se esqueceu que você foi salvo pela graça. Quando você acha que tem, ainda alguma coisa para requerir e pedir, quando você ainda acha que pode entrar com uma ação judicial para requerer algo, estou dizendo de relacionamentos entre irmãos, estou falando de outras questões, mas quando você se sente no direito de requerer algo do próximo, porque de certa forma ele ofendeu você ou agiu de uma forma que você não gostou, você se esqueceu que você foi salvo pela graça. Você se esqueceu. E é interessante, queridos, porque quando nós entendemos a realidade da nossa salvação e quando nós lembramos que nós fomos salvos pela graça, vai ficar muito fácil aprender a realidade da graça, aplicar a realidade da graça nos nossos relacionamentos. Então eu te defini, abri um pouco mais o conceito, agora eu quero dizer como é que nós vamos aplicar isso dentro da realidade dos nossos relacionamentos. Então, primeiro, eu sou salvo pela graça. E segundo, eu preciso aprender a viver por ela. Ou seja, quando eu percebo como Deus me tratou, fica claro como eu preciso tratar o próximo. Abra comigo Efésios capítulo 2 aí, versículos 1 ao 10. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Está acabando já, não se preocupe, tá? Efésios capítulo 2, os versículos 1 ao 10. Todos encontraram? Amém.
Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O primeiro versículo já traz alguma coisa para você? E começa a realidade da graça. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e não vamos entrar no debate teológico do que significa essa morte. Vamos entender a literalidade do texto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, dos quais nós andávamos antigamente, de acordo ao curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também nós estávamos mortos, nós vivíamos inclinados para o pecado, e a única coisa que nós fazíamos na nossa vida de pecado era ofender a Deus e aumentar a nossa dívida com Ele. Ou seja, nós éramos por natureza, éramos naturalmente, por causa dos nossos pecados, filhos da ira, como também os demais. Mas algo aconteceu. Deus se posiciona e se coloca como alguém que vem para curar o ofensor. Aleluia. Deus se posiciona como alguém que vem para liberar sobre aqueles que ofendem algo que eles não merecem. Deus se posiciona e vem para trazer sobre mim e sobre você graça. E as Escrituras dizem: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Você quer aprender a se relacionar com as pessoas? Primeiro ponto, você precisa ser rico em misericórdia. Aleluia. Se você não entender o que é misericórdia, se você não aprender a colocar o seu coração na miséria dos outros, você nunca vai poder ter bons relacionamentos interpessoais. Você não vai conseguir viver na realidade da igreja, porque a igreja é a comunidade da graça, porque a igreja é lugar para pecadores, porque a igreja não é feita para pessoas perfeitas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha que preciosidade. Pela graça somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Quando eu e você aprendemos a viver pela graça, entendemos que a nossa salvação não é por nossas obras, não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Nós começamos a fazer a mesma coisa com o próximo. Nós entendemos que ele não tem condição, que ele não tem capacidade, que seus olhos estão fechados por causa daquela situação, que os seus ouvidos estão fechados por causa daquela circunstância. Mas nós, que entendemos a graça de Deus e que agora temos o nosso coração cheio dessa misericórdia, cheio desse amor, vamos estender para Ele um favor que Ele não merece. Então, glória a Deus aí, irmão! Ele está pregando uma Assembleia de Deus, ele tem que estar na zona, sabe? O bagulho esquentar assim. Aí já tinha irmão pulando aí, cara. É ou não é, Samuel? Já tinha irmão pulando aí. É ou não é, João? O negócio estava acelerado já. Queridos, pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas Ele fez isso para mim, queridos, não de obras. Mas não de obras, é graça, 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 graça. Agora, como vou fazer isso? Entendendo o que Ele fez por mim. Essa é a chave. Não tem como fazer isso na sua própria justiça, não tem como fazer isso na sua própria força. Só fazemos isso porque Ele fez isso primeiramente em nós. Ele sempre toma a iniciativa, Ele sempre faz primeiro, para que nós possamos fazer em resposta, imitando aquilo que Ele faz. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora Efésios 2, 1 ao 10 demonstra aquilo que Deus pela graça fez por nós, e que de certa forma, eu não tive tempo para dar mais detalhes para vocês do texto, mas você pode ler em casa, meditar e aprender mais. Isso mostra aquilo que Deus fez por nós, e mostra aquilo que você precisa fazer pelo próximo. Agora tem algo bem interessante, cara, porque a mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. Tito capítulo 2, por gentileza, versículo 11.
Tito capítulo 2, versículo 11. A mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. Tito capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 11 a 14. Todos acharam? Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a alguns homens, a todos os homens. E a minha tradução diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Alguém tem um versículo 12 aí diferente? Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Olha só, essa graça nos ensina a abandonar a descrença e as paixões. A descrença e as paixões. Queridos, olha só, a graça, viver pela graça, não é viver sendo conivente com os pecados, porque aquilo que é feito por Deus em nós serve para que nós possamos fazer algo nos outros. Porque a graça nos ensina a abandonar a nossa condição ímpia, a abandonar a nossa impiedade e a nos levar a um lugar diferente em Deus. Por isso que um homem que vive na graça é um homem equilibrado. Não é um homem que as pessoas, agora também vou viver na graça, vou viver escrachado. Não. É um homem que entende, cara, essas duas realidades, que é a graça que o salva e a graça que o transforma. Que a mesma graça que libera esse perdão de uma forma imerecida também ensina essa pessoa que recebeu imerecidamente esse ato a ser uma pessoa diferente. A, entre aspas, entendo o que eu vou dizer, se tornar uma pessoa digna. Amém? Queridos, a mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. A mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. Se lembre disso, queridos. Que a graça não é simplesmente um presente que Deus nos dá. A graça é um lugar onde nós estamos, uma realidade na qual vivemos. E todos aqueles que estão ao nosso redor, eles precisam começar a desfrutar dessa graça em nós. Pois é a partir desse lugar que nós começamos a dar graça àquelas pessoas que estão perto da gente. Tem tantas pessoas perto de nós que precisam de graça. Pessoas que estão quase caindo, pessoas que estão capengando, pessoas que estão mal na fé. E o que elas precisam, cara, é de alguém cheio da graça, que revele essa realidade para ela, que traga essa mensagem para ela e que ensine ela a viver de uma forma diferente. Sabe, vem tantas pessoas na minha mente agora, eu olho para alguns e vejo automaticamente pessoas que precisam de graça, pessoas que precisam de graça, pessoas que precisam de graça. Queridos, aprenda, nós temos que aprender a realizar tudo com base na graça, porque quando nós fazemos isso, nós vamos dar para o próximo, até mesmo aquilo que o próximo não merece. Até mesmo aquilo que o próximo não merece. Se eu e você simplesmente nessa manhã entendemos que a graça é a base do relacionamento de Deus com o homem, que a graça é a base do relacionamento com Deus com o homem, e que nós precisamos fazer da graça a base do nosso relacionamento com o próximo, para mim já valeu a pena ter pregado essa mensagem para você. Vamos ficar em pé, queridos.